Teve uma galera perguntando do Bozelli, o Bozelli não vai ser relacionado de novo, né? De acordo até com o meu colega Flávio Ortega, ele não vai ser relacionado, e é o adeus, né? É o adeus do Bozelli, o Bozelli, a diretoria do Corinthians está fazendo isso, e eu acho que de verdade, de uma maneira acertada, e eu vou explicar por quê. Eu vou até pegar aqui o histórico do Bozelli, porque o Bozelli, enfim, é o fim da passagem dele pelo Corinthians, já que, como não tem o Jô, não faz nenhum sentido ele não ir para o jogo, não faria nenhum sentido. Então, se ele não vai, é porque ele não vai ser mais utilizado. O contrato dele acaba dia 31 de dezembro. Está perto de acabar, faltam 20 dias apenas. Então, o Bozelli está deixando o Corinthians, porque ele não sendo relacionado para o Majestoso, diante da urgência do Jô, é que ele está indo embora. O Bozelli deixa o Corinthians com 72 jogos, 17 gols e um título campeão paulista de 19. 17 gols em 72 jogos. Eu vou até pegar para vocês aqui o que esses 17 jogos o transformam, principalmente no lance dos estrangeiros. Para vocês terem uma noção, em termos de gols, o Bozelli vai embora como o quinto maior artilheiro entre os estrangeiros da história. O primeiro, Paulo Guerreiro, 54 gols. O peruano Paulo Guerreiro é o maior artilheiro entre os estrangeiros da história do Corinthians em 110 anos, 54 gols. Carlos Tevez, 46 gols. É o argentino, é o segundo maior artilheiro entre os estrangeiros, 46. O terceiro, Ángel Romero, paraguaio, 22 gols. É o terceiro maior artilheiro do Corinthians, com 38 gols, Romero. O quarto, German Herrera, 2008. Ele jogou uma temporada só, 22 gols. Ele jogou só 2008, jogou a Série B, foi muito importante na campanha do Corinthians na Série B. 22 gols. E aí vem Mauro Bozelli, com 17 gols. Então ele é o quinto maior artilheiro. Depois, só com 11, vem Gabriel Pérez, que jogou em 1929, um argentino, 11 gols. Fred Rincon, colombiano, histórico no Corinthians, 11 gols. E Balbuena, 11 gols, o zagueiro também, jogou de 16 a 18, fez 11 gols também, vem na sequência. Então é isso, o Bozelli com 17 gols, deixa o Corinthians aí como quinto maior goleador estrangeiro da história, já que ele não vai ser relacionado. E assim, galera, é compreensível que ele não seja relacionado. Um salve aí, Bruno Pires Santana, um salve aí para você, que a Cris colocou aqui na tela. Por que o Bozelli não vai ser relacionado? Porque se ele tiver uma lesão grave, galera, jogando, você automaticamente é obrigado a refazer o contrato dele, você dá um novo contrato ao Bozelli, para que o Bozelli possa tempo de se recuperar. Então vamos dizer que ele tenha a mesma lesão de cruzado, por exemplo, que teve... Bater aqui, para não acontecer com o Bozelli. Mas ele tem uma lesão de cruzado como teve o Avelar, o Mantuan ou o Juan Oliveira, certo? Os três estão se recuperando de lesão de cruzados, cada um em estágios diferentes, porque os prazos, cada um teve uma lesão num prazo. Você teria que renovar o contrato do Bozelli por 8 meses, pelo menos, um dos contratos mais caros e mais altos que o Corinthians tem. O UOL fez uma matéria, por exemplo, um tempo atrás, teve acesso aos contratos CLT, não um contrato de imagem, os contratos na carteira. E o Bozelli, ele tinha o 9º maior salário do Brasil. Não é o 9º maior salário do Corinthians. É o 9º maior salário de todo o futebol brasileiro em termos de CLT. Então, assim, já que ele está com 35 anos, se eu não me engano, ele está já com uma idade avançada, está terminando o contrato, vai deixar ele seguir a vida dele, porque você dá um fôlego para sua folha salarial, muito interessante, você está precisando desse fôlego agora, então eu espero que o Corinthians possa dar a rescisão para o Bozelli, pagar bonitinho tudo que tem que pagar, 13º, etc, tal, e agradecê-lo, porque eu acho que ele, de uma maneira geral, o Bozelli, ele fez um trabalho bom no Corinthians. Eu acho que ele foi prejudicado em 2019 pelo esquema tático.
é um esquema tático que não privilegiava o atacante, principalmente o centroavante. Com o Fábio era um sistema tático que estava atacando pouco, todo mundo vai lembrar que em 19 quase não atacou, quase não atacava. Então, assim, em 2020 veio a pandemia, ele começa o ano bem, tanto que ele faz 6 gols até fevereiro. Até fevereiro ele faz 6 gols. E aí vem a pandemia, etc. Ele não volta a mesma coisa. Para piorar, no jogo que volta, que foi lá em Barueri, ele sofre fratura na face, tem que ficar 1 mês e pouco parado. Aí o Jô vem, assume, começa bem no Corinthians de novo. E aí ali já vai chegando no final de contrato, etc. Aí o Bozelli a coisa já desanda. Então acho que os 2 anos não foram anos normais, sabe? Para mim não foram anos ali tão normais na minha visão dele. Então aí tá, o meu timão sempre tem esse tipo de controle, né? Então tá aí Mauro Bozelli, 35 anos, 72 jogos, 17 gols pelo Corinthians, a nota da torcida 5,49, quase 110 mil votos. Então é isso, o Bozelli vai se despedindo aí quando a assinatura dele de contrato com o Duílio, que ainda era diretor, hoje é presidente, e o Calil, diretor adjunto. Então, o Bozelli vai se despedindo do Corinthians. Eu acho de verdade que ele foi prejudicado 19 e 20 por essas duas situações aí relacionadas ao 19, ao esquema tático, e ao 20, devido à pandemia, etc. Tal, e depois, quando tá voltando, ele titular, quebra a face no primeiro jogo do Oeste, lá quando volta, ele joga com o Palmeiras, quebra a cara contra o rosto contra o Oeste, e ali vai para a fase final do Paulista já sem ele não tinha condição de jogar, e ele perde muito ritmo, quando tenta voltar, já chegando aí, vai chegando no final de contrato, e a coisa foi desandando, o time desandou junto, e ele foi junto. Então, mas eu acho que de maneira geral é uma boa passagem, não o que todo mundo esperava, ele veio com muito cartaz lá do México, mas é um cara que sempre foi muito profissional, respeitou muito o Corinthians, sempre foi muito correto, nunca deixou de treinar, nunca deu entrevista detonando ninguém. Eu acho que ele sempre foi muito profissional, Mauro. Então, nesse sentido, acho que é um cara que merece aí o respeito do torcedor do Corinthians e deixa o clube, como eu disse, como o 5º maior estrangeiro artilheiro da história. Aliás, acho que o último a fazer o hat-trick na Neoquímica Arena também, ele fez lá diante do Botafogo, foi o último jogador que conseguiu fazer 3 gols na Neoquímica Arena, foi o Bozelli, ele levou até a bola aquele dia, levou a bola de presente para guardar. Leandro,